Olá turma, para mais uma videoaula. Hoje, especialmente, nós vamos trabalhar as orientações gerais do TCC. Nós vamos dar sequência à produção do TCC, tratando um pouquinho do assunto aqui, o que é um plano de negócio e para que serve um plano de negócio, pessoal. Pois bem, então eu separei alguns materiais que já disponibilizei para vocês. Nós temos aí o manual, a cartilha mais ou menos, de passo a passo de como elaborar um plano de negócio que eu disponibilizei do Sebrae para vocês. E essa aula nós vamos detalhar mais um pouco qual a sequência, para que serve, qual o conceito desse plano de negócio, qual a finalidade dele para o uso do mercado, para a produção de empreendedores, por que é necessário este documento. Então, pessoal, primeiro passo eu elenquei aqui e coloquei um questionamento: o que é o plano de negócio? Então, o plano de negócio, ele é um documento norteador, certo? Que vai promover a viabilidade de mercado e financeiro, visando conseguir apoiadores e financiadores para o seu negócio, que é o que vocês estão elaborando. Vocês estão projetando algo, está juntamente com o seu grupo e o seu empreendedor, criando um negócio para ver se esse negócio vai dar certo. Inclusive na cartilha do Sebrae, ele diz muito uma das finalidades para que serve, que a gente vai chegar lá, para que serve um plano de negócio. Então, aí eu coloquei outro questionamento: para que serve um plano de negócio? Então, conhecer oportunidades de mercado, definir cliente, produto, público, plano de marketing que você tem para divulgação, se preservar da questão de riscos e problemas que você pode ter com esse empreendimento que você está estudando para aplicar no mercado, estimular o lucro a longo prazo, explicar a experiência do empreendedor. E tem mais. No manual do Sebrae 2013, ele vem trazendo um questionamento que ele diz assim, afinal, seu plano irá ajudar a responder a seguinte pergunta: vale a pena abrir, manter ou ampliar no seu negócio? Então ele vai servir justamente isso. Se o seu negócio é um projeto que vai funcionar, é um documento norteador do seu empreendimento que você está estudando, e particularmente que vocês estão estudando para a elaboração do trabalho de conclusão de vocês. Quais são essas etapas, pessoal, desse processo de produção do plano de negócio? Ele é um documento escrito, dessa forma digitado, a gente vai elaborar. Então, como fazer, Ou seja, vamos lá para a primeira etapa, a primeira seção de tópicos que você deve fazer já partindo para a elaboração do plano de negócio. Então, o primeiro tópico é o sumário executivo, gente. Nesse tópico do sumário executivo, você irá detalhar o resumo dos principais pontos do plano de negócio, dados do empreendedores, experiência profissional e atribuições, dados do empreendimento, é claro, a missão desse empreendimento que vocês... É claro que vocês estão ainda muitos estão estudando empreendedores informais que queiram formalizar o seu negócio, mas vocês têm que constituir um texto de missão. Todo empreendimento ele tem uma missão, ele tem valores, certo? Missão, valores, visão. Então é importante vocês detalharem isso também. A forma jurídica, normalmente, como vocês estão na condição de informais, possivelmente a projeção, ou seja, a projeção que vocês têm que falar nesse tópico, o que vocês são e o que vocês poderão ser, certo? Então, por exemplo, se você é informal, você vai se enquadrar em que segmento, em que atividade, em que forma jurídica. Por exemplo, você vai ser MEI, microempreendedor individual, é aquele que pode assinar só uma carteira, que pode ter uma receita anual X de tal valor. Então vocês têm que estudar também as categorias da forma jurídica, certo?
MEI, microempresa, você tem que destacar se o seu empreendimento se enquadra em uma dessas. Um outro tópico é lembrar também a questão do enquadramento tributário, né? Qual vai ser o enquadramento tributário? A fonte de recursos. Próximo tópico, pessoal, é o resumo dos principais pontos do plano de negócio. Então, o que é o negócio? Quais os principais produtos ou serviços? Quem serão seus principais clientes? Onde será localizada a empresa física? Se ela é virtual, é uma loja virtual? O montante de capital a ser investido? Qual será o faturamento mensal? A perspectiva, pelo menos? Que lucro espera obter? Em quanto tempo espera que o capital investido retorne para vocês? Lembrando que esse documento ele é mais detalhado, né? O Canvas, você fez uma projeção para a criação desse plano de negócio. Esse plano de negócio ele é mais problematizado e é mais contextualizado, certo? Por isso que vocês têm que tomar bastante atenção. E no material tem um exercício de como vocês elaborar cada tópico, né? Quais os itens que tem que conter de informações textuais em cada tópico. Então, por exemplo, dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições é um próximo tópico, né? O que e como fazer. Então, nesse momento você vai colocar os dados responsáveis, vai historicizar, né? Como chegou, desde como nasceu esse negócio, né? O que foi, por exemplo, fazer uma breve apresentação do perfil, destacando os conhecimentos, habilidades, experiências anteriores desse empreendedor. Pense em como será possível utilizar isso a favor do seu empreendimento. Então você vai defender a ideia também nessa parte do contexto, de historicizar, que é o item do tópico, né, dados dos empreendedores, experiência profissional. É aí que você vai colocar, vender o seu peixe nesse momento. A próxima etapa, certo, que nós temos aqui, eu estou seguindo também, justamente utilizando o material do Sebrae, para ficar alinhado com vocês. Dados do empreendimento, 1.3. O que é e como fazer, né? Essa tosse minha do refluxo, viu, gente? Para descontrair um pouquinho, quebrar o gelo da aula, gente. O que é e como fazer? Então esse item 1.3, dados do empreendimento, aqui você vai colocar a forma jurídica, né? Se ainda não é informal, qual a projeção dessa forma jurídica, né? Aí tem o item 1.4, a missão da empresa, né? A missão da empresa é o quê? Qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? É o papel que ela desempenha em sua área de atuação. Então, qual é o principal objetivo desse empreendimento, certo? Que a gente está chamando de empreendimento, aqui se chama empresa, né? Então, por exemplo, qual é o valor para o consumidor, o que é importante para os empregados, fornecedores, sócios, comunidade, etc. Que aí está ligado a valores, né, também. Se essa empresa é uma empresa que visa a valorização social, o equilíbrio ambiental, não é? Respeito ao meio ambiente, se seu empreendimento está trabalhando com materiais que respeitam o meio ambiente, isso também é importante colocar, né? Veja alguns exemplos de missão, por exemplo, né? Empresa de alimentos, servir alimentos saborosos e de qualidade com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. Locadora de veículos, se é uma locadora, oferecer soluções de transporte por meio do aluguel de carros, buscando a excelência. Hospital, promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas. Isso, claro, pensando em uma empresa formalizada, maior, de grande porte. Mas qual é a sua missão do seu empreendimento? Algo menor, né? Pensando nesse empreendimento menor. Qual é a sua principal missão? Certo? E aí você vai tentar identificar conforme a realidade do empreendimento que vocês estão estudando. Próximo tópico é os setores de atividade, como eu havia para falar para vocês. Normalmente a gente sabe que existe o setor primário, secundário e terciário, né? O comércio, a fábrica, a indústria, a prestação de serviço, elas estão inseridas nesses setores, não é isso?
E aí nós temos um exemplo. Quem trabalha com a agropecuária diretamente com essa atividade, né? São os negócios que diz respeito ao quê? O cultivo do solo, a produção de vegetais. Como é que está sendo entendido? Será que existe algum empreendimento relacionado a isso? Se não for relacionado à indústria, existe algum empreendimento ligado? Se não é, se está ligado mais ao comércio, né? Vendas artesanais, por exemplo, consertos de materiais, de equipamentos eletrônicos, né? Celulares, venda de lacinhos, essa parte mais artesanal ou artística, né? Desenhos artísticos. Então, vai estar mais ligado também a uma prestação de serviço, certo? Então, qual será essa prestação de serviço? Está ligado mais essa parte de prestar ao terceiro setor, não só a questão social do terceiro setor que a gente conhece, mas sim por ser uma prestação de serviço, terceirização do seu serviço, que pode ser um freelancer que oferece salgados em festas infantis, que pode ser quem desenha laços, confecciona lacinhos, cestinhas. Então todos esses estão enquadrados na prestação de serviço do comércio. Então nós não podemos também destacar e dizer assim, tem certos empreendimentos, certos produtos e serviços, né? Certos empreendimentos de fato que podem estar enquadrados em várias atividades, sim, né? Se você, por exemplo, faz o plantio e vende o abacaxi também, você está em um setor primário também, possivelmente pode estar no setor, né, terciário, um setor de prestação de serviço, oferecendo o comércio, né, o produto para venda, ok? Ou indústria, dependerá muito, vai depender. Então, vamos lá. Hora de praticar, para a forma jurídica, né? Então, se você, normalmente, o empreendimento de vocês vão estar enquadrado mais no MEI, que logo mais, no próximo vídeo, eu vou estar atualizando vocês as informações do que é microempreendedor individual e detalhar as informações atualizadas que o Ministério da Fazenda traz com relação a algumas questões tributárias, algumas atualizações do MEI. Aí eu trago isso no próximo vídeo. Mas o interessante é que vocês que estão trabalhando com o comércio informal de modo geral, vocês vão estar enquadrados normalmente nessa forma jurídica, tá? Que é a forma jurídica do microempreendedor individual. Normalmente essa pessoa é uma pessoa jurídica que pode assinar a carteira de até uma pessoa, que pode ter uma receita anual X tal valor. Então a gente vai detalhar mais na frente. Então isso é um tópico que faz parte do plano de negócio, você discriminar esse tópico, pontuar ele também. Lembrando, pessoal, que é entrelaçado tudo que vocês fizeram de pesquisa, de entrevista, informações que vocês têm do trabalho, vocês vão recorrer a essas informações para poder montar esse plano de negócio. Não tem como fugir dessas informações, ok, gente? Então, bora lá. Enquadramento tributário, né? E aí você vai discriminar de acordo com o MEI, vai falar se é optante pelo simples, imposto de renda pessoa jurídica, etc e tal. Tem aqui todas as informações. Então, capital social. O capital social é representado por todos os recursos, dinheiro, equipamento, ferramenta, etc., colocados pelos proprietários para a montagem do negócio. Então, você saberá o total do capital a ser aplicado. Então, essa parte vai ser colocado, se você tiver sócio, se não sozinho, vai ter que adaptar esse item aí. Então, o fonte de recursos. Aqui você irá determinar de que maneira serão obtidos os recursos para a implantação da empresa, para o início das atividades, certo? Recursos próprios, que envolve a aplicação por partes proprietárias, todo o capital necessário para a abertura da empresa, a utilização de recursos terceiros, certo? Investidores ou empréstimos junto a instituições financeiras. E aí vocês vão detalhar aqui. E aí, gente, a análise de mercado, quando necessário, é mais ou menos o estudo dos clientes. O
que o cliente espera, né, de vocês? Esta é uma das etapas mais importantes, né, da elaboração do seu plano. Afinal, sem clientes não há negócio. Clientes não compram apenas produtos, mas soluções. Então, você vai aqui detalhar nesse item qual a faixa etária do cliente, qual o público, a visão socioeconômica, a leitura desse cliente, você vai detalhar. Meu cliente é uma dona de casa, são vizinhos, é próximo à comunidade, qual é o trabalho, qual é a escolaridade, onde moram, em que ramo atua, né? Se são pessoas jurídicas ou pessoas físicas comuns como nós, quer dizer, desculpe. Então bora lá. Há quanto tempo estão no mercado, se possuem filial, onde na realidade vocês não vão possuir filial. Isso aí vai depender, né, de qual estudo vocês estão fazendo, empreendimento. Identificando os interesses e comportamento dos clientes. Aqui está mais minucioso no material do Sebrae. No entanto, existe um material próprio de vocês da Proformação, mais resumido, que vai estar disponível para vocês, certo? Mas mais ou menos segue essa lógica, tá? Idade, perfil familiar, o poder aquisitivo, onde eles moram, o comportamento do cliente, se existe um local de preferência dos clientes, né? Por exemplo, onde eles compram, se é em lojas físicas, por e-mail, etc e tal. Então, na realidade, pessoal, esse plano de negócio, resumidamente, será o estudo se seu negócio vai funcionar e se vale a pena continuar com ele, né? Se vale a pena projetar ele para prosseguir com ele em algum lugar, né, no mercado, né? Se dá certo mesmo, se vai dar certo. Aí tem os passos aqui, né? O Sebrae coloca para vocês, sempre ele coloca um tópico e no tópico ele coloca para você praticar, né? O estudo dos concorrentes, né? O que é e como fazer. E aí você vai ver aqui a questão de qualidade dos materiais de empregados, cores, tamanho, preço cobrado, localização. Sempre analisar, pessoal, que o estudo dos concorrentes você vai atender a sua realidade, né? Você não tem como estudar o concorrente de uma forma ambiciosa, né? Pensando que você tem que derrotar o concorrente. Pelo contrário, você tem que se unir a ele, mas de fato também saber que é necessário uma informação real. A concorrência existe, né? Mas você tem que tratar segundo a sua realidade. Realidade local, realidade de mercado, realidade de investimento que você tem qual é o perfil do cliente que vai comprar a sua mercadoria. Então isso tem que estar colocando e ser detalhado também, certo? Aí existe também um quadro aqui que você bota o estudo dos fornecedores, caso você tenha fornecedor. Por exemplo, se você tem um fornecedor, você vende no seu empreendimento aí, você encontra uma pessoa que faz o fornecimento de alimentos ou fornece tecido para a costura do material que você produz. Então tem essa questão do quais os fornecedores, materiais mais viáveis para vocês, né? O plano de marketing, né? Desde que são produtos e serviços, qual a estratégia que você vai utilizar, né? Nesse momento. O preço, né? Que aí a gente já teve uma aula de precificação, como atribuir na prática, assim, né? O cálculo mesmo, a grosso modo, mas o preço é o que o consumidor está disposto a pagar. Então você tem que detalhar tudo isso. Você tem que estudar com o empreendedor, pegar todas as informações e saber realmente o que é adequado ou não, né? Deve considerar os custos do produto servido, proporcionar um retorno desejado, avaliar o quanto o consumidor está disposto a pagar, né? Se pode verificar se seu preço será compatível com aquele praticado no mercado, ou seja, de acordo com a concorrência, você não pode também nem colocar seu preço muito baixo, nem muito alto, o seu preço tem que estar mediano. Nós falamos isso na aula de precificação, certo? Aí tem aqui estratégias promocionais, qual a propaganda, se vai que você vai utilizar, internet, se é no Instagram, nas mídias sociais, nas redes sociais, se é por catálogo, carro de som, faixas, brindes e sorteios, descontos, participação em feira e eventos, né? Feira artesanal, por exemplo, quem trabalha aí com artesanal. Aí tem, ele é imenso, aparentemente parece, mas ele está mais suprimido, ou seja, mais resumido
no modelo que a gente tem aqui da Proformação, né, do material para vocês. Mas tudo isso que eu estou falando aqui, ele está resumido nesse material da Proformação, tá? Então vocês vão ter acesso a ele também. Localização do negócio, né? Por exemplo, aqui você vai dizer, analisa o contrato de locação, se é que existe, se é numa casa, se é uma loja virtual, avalie a proximidade dos fornecedores, se for presencial, né? Uma loja física. Então, deixa eu ver aqui mais. Plano operacional. Então, é justamente o aumento da produtividade, diminuição do desperdício, do retrabalho. Isso aqui talvez vocês nem tenham tanta para realizar isso, mas se quiserem ler e aprofundar e atender a realidade do empreendimento, você pode. Capacidade produtiva, comercial, serviço, o que é e como fazer, certo? Aqui, na realidade, pessoal, do Sebrae, é um plano de negócio detalhado, todo detalhado, mais detalhado do que a gente vai precisar. Não quer dizer que o que vocês irão produzir será qualquer coisa também, não. Mas será, a gente separou os itens e a comissão e os professores ao que é necessário para atender a apresentação do trabalho de conclusão, certo? Então não é que a gente colocou algo inferiorizado, não. É algo produtivo também, algo legal de se fazer, mas é algo que tem as informações necessárias. Então esse trabalho, esse material do Sebrae é somente para você tomar como norte. Qual a descrição que você vai colocar dentro do plano de negócio, ok? Então não vamos nos frustrar com relação se a gente não conseguir atender todo esse plano de negócio que o Sebrae coloca, porque a realidade de vocês é um empreendimento menor. Por isso houve adequação no material para vocês passarem para todas as informações em um material mais resumido, certo? E aí tem plano financeiro, investimento total, estimativa dos investimentos fixos. Tá vendo como é imenso? Aí nesse caso aqui você vai fazer uma planilha mais resumida que a gente tem para colocar para você. Capital de giro, né? Estimativa de estoque inicial, se você quiser detalhar, que é importante. Caixa mínimo que você vai começar. Existe aqui uma planilha que está ensinando como contas a receber, o cálculo do prazo médio de vendas. Tem esse é bem... Então vamos lá. Mas pessoal, eu queria abrir um parênteses antes de concluir esse material do Sebrae na aula de hoje e dizer para você o que realmente então o que é que ele precisa, para que serve, fazendo uma reprise e uma breve revisão, né? Então o que é? Então para que serve o plano de negócio? O negócio é um documento norteador, certo? Que vai viabilizar a parte financeira e a questão de mercado, visando conseguir apoiadores e financiadores para o seu negócio. Você vai atrair esses financiadores para o seu negócio. Se o seu negócio ele é uma projeção, um plano, certo? Um plano para que esse negócio dê certo ou não, né? Claro. E aí, para que serve? Explicar a experiência do empreendedor também. É um dos pontos. Conhecer a oportunidade de mercado. Então, por isso que esse estudo total de vocês irem a campo, né? De pesquisar em loco, né? Saber do empreendedor como era, estudar a história do empreendedor, definir o cliente, produtos e serviços oferecidos por esse empreendimento, estimular o lucro, né? A longo prazo, organizar a questão de riscos e problemas que você pode cometer, gastos desnecessários, etc e tal. Aí temos algumas planilhas aqui, voltando para o material do Sebrae, investimento total, de como fazer. Desculpa não ter colocado aqui o multimídia, que eu estou sem multimídia, senão estaria apresentando na íntegra aqui o material do Sebrae, mas vocês já estão disponíveis aí no Google Classroom, com esse material em PDF, né? Que é um manual do Sebrae ensinando como fazer o plano de negócio. Estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos,
prestação de serviço, terceirizar, ou seja, você vai pagar, por exemplo, uma pessoa, um freelancista também para lhe ajudar. Se você vende salgado para uma festa, festas infantis, festas diversas, né? Você tem que colocar tudo isso, colocar desde o item do que você utiliza, tecido que você gasta para confeccionar algo, materiais para colocar, vamos dizer que você trabalha em festas, até as forminhas que você utiliza, materiais do salgado, materiais dos alimentos que você fornece, né? Para quem trabalha com a parte de vendas de roupa confeccionada artesanal, desde o tecido, elástico, linha, zíper, botão, etiqueta. Então tem tudo aqui para você detalhar. A estimativa dos custos de comercialização, certo? Apuração do custo. Aí tem dizendo estimativa dos custos com mão de obra. Essa parte mais que a gente acha que é mais chatinha, né? A parte mais matemática. Mas se você alinhar as informações do início, por isso que é importante vocês não omitirem essas informações, pegar na real, na íntegra, essas informações do empreendedor para colocar lá na pauta dessa planilha final, certo? Que aí eu vou ter uma aula especificamente para isso. A gente já deu aula de precificação, a gente vai falar sobre essa questão de planilha dos custos. A estimativa dos custos fixos operacionais, mensais, né? Quanto ao todo, e aí tem o custo total, que a descrição, se tem aluguel, IPTU, se paga contas fixas. Tem uma planilha aqui geral, demonstrativo de resultados, o que é e como fazer, certo? Indicador de viabilidade, essa parte aí mais complexa, talvez não seja vocês para utilizar. A lucratividade, né? O que é e para que serve. Então vamos lá. Nesse momento você vai apresentar o lucro líquido em relação às vendas. O que você vende? Aí você vai colocar o lucro líquido com a receita total. Mas bem mais apurada aqui, então ele detalha mais. A rentabilidade, que é para que serve? É um indicador da atratividade dos negócios, pois mede o retorno do capital investido ao sócio. Ou seja, o que retorna para você? Tem que estar lá. Financeiro também. Prazo de retorno do investimento, certo? Um montão de coisas. Aí tem um tópico aqui que é construção de cenários, mas vamos ver se vai ser necessário para vocês. Após a finalização do seu plano de negócio, simule valores e situações diversas para a empresa. Prepare cenários onde o negócio obtém resultados pessimistas, né? Aí tem aqui a hora de praticar, né? Sim, ações corretivas e preventivas, né? Colocar avaliação estratégica, análise da matriz, que aí tem a questão do FOFA, né? A força, oportunidades, fraquezas e ameaças desse teu negócio. Forças, né? Atendimento personalizado ao cliente, preço de venda competitivo, equipe treinada e motivada. Se não tem equipe, mas o que você está utilizando de recurso? Oportunidades, né? Existência de linha de financiamento, poucos concorrentes. A fraqueza, né? Pouca qualificação, ameaças, impostos elevados, escassez de mão de obra, insegurança de violência, etc. e tal. Aí coloca aqui para a hora de praticar, para você fazer também. Tem mais um tópico, avaliação do plano de negócio, né, pessoal? Que é importante também trazer para o texto isso. O roteiro para a coleta de informações, consolidado, isso aí. Deixa eu ver aqui o plano de marketing, as planilhas que vai ser utilizadas. Pois bem, pessoal, esses são os nossos principais informações da aula de hoje. E aí eu vou detalhar depois mais sobre como o MEI ele recebeu a atualização, certo? Que é uma forma jurídica que a gente vai saber mais informações também, intermediado pelos materiais do Sebrae, que eu estou utilizando também hoje. O Sebrae ele é um intermediador, né, que abre também, na realidade formaliza empresas, né, dá o passo inicial para pequenos empreendedores e dá suporte de conhecimento e produção para esses empreendedores se manterem no mercado. Então ela é uma instituição, né, uma entidade que cuida dessas questões e é uma intermediadora. Então o próprio site do Sebrae ele disponibiliza
para abrir o MEI. Mas para isso eu vou dar uma aula, né? Terá o próximo encontro, será a próxima videoaula, orientando a vocês sobre o que é o MEI, né? Para que serve, como conseguir uma inscrição no MEI, se cadastrar ao MEI, se vincular ao MEI e ter também noções sobre essa forma jurídica, as atualizações do MEI, certo? Espero ter contribuído para todos vocês. Vai ficar depois disponível esse material resumido, que é o que a instituição vai avaliar, né, os avaliadores no dia do trabalho de conclusão, e está também disponível para vocês um modelo da produção do trabalho de conclusão, além desse material de Sebrae, ensinando como fazer o plano de negócio. Vocês terão um modelo do plano de negócio que a instituição está solicitando a vocês, certo? E os professores. E você terá também disponível uma produção de TCC, certo? Passo a passo o modelo para vocês construírem o TCC de vocês, certo? Então são muitas informações, a gente vai alinhando e aí espero ter contribuído na aula de hoje para vocês, pessoal. Aguardo aí qualquer dúvida que vocês tiverem para eu poder sanar. Estarei pela interação do WhatsApp, tá? Fiquem com Deus, um abraço virtual. Até a próxima videoaula.